Você já pensou em como alguns rostos, embora aparentemente inofensivos, podem te dar um arrepio na espinha? Eles não são monstros nem alienígenas, mas apenas um pouquinho distantes de serem humanos. E é justamente essa pequena diferença que os torna incrivelmente assustadores. Você conhece essa sensação? Você sente que algo está errado no momento em que os vê, e mesmo antes de o seu cérebro registrar, seu corpo já te deu um aviso. Os psicólogos chamam isso de efeito medo. Nosso medo instintivo de coisas que parecem humanas, mas não são exatamente. A questão é, por que desenvolvemos uma reação tão forte a rostos quase humanos? Afinal, nossos cérebros foram originalmente moldados em um mundo antigo, cheio de presas e predadores. Naquela época, não havia robôs ou filmes de terror. Então, é possível que essa reação venha de uma época ainda mais distante. Uma época em que o mundo continha não apenas humanos modernos, mas também outras espécies que pareciam humanas, mas não eram. Coexistimos com alguns, nos casamos com outros e até lutamos em algumas guerras. Portanto, o veneno do horror pode não ser um fenômeno estranho, pode ser o último vestígio de uma memória perdida. O conceito de veneno do horror foi proposto pela primeira vez pelo roboticista japonês Masahiro Mori, na década de 1970. Ele descobriu que, quanto mais humano um robô se parece, maior a probabilidade de as pessoas gostarem dele. No início, elas o acham familiar, mas quando ele se torna muito humano, algo parece estranho. É aí que surgem os problemas. As pessoas o acham assustador, desconfortável e até um pouco nojento. Essa sensação de familiaridade despenca. Elas chamam esse fenômeno de veneno do horror. E essa sensação não se limita a robôs. Personagens de computação gráfica um pouco menos realistas, como figuras de museu de cera, também podem desencadear a mesma reação. Para ser franco, se um rosto se parece muito com o de um humano e algo parece estranho, seu cérebro dispara o alarme. Você nem precisa pensar nisso. É disparado automaticamente como algo preso em seus ossos. Então, por que temos essa reação instintiva? Nossos ancestrais não viviam com robôs nem assistiam a filmes de terror nos cinemas. Você precisa entender que essa reação forte, universal e quase instintiva definitivamente não é uma coincidência. Ela evoluiu assim como nosso medo de cobras. Está intrínseca em nossos cérebros. Primatas, incluindo nós, têm medo natural de cobras e por um bom motivo. Um estudo muito interessante mostrou que macacos entram imediatamente em um estado de alto estresse quando veem algo que se assemelhe, mesmo vagamente, a uma cobra. Então você pode se perguntar se o inseto do terror também é um instinto ancestral semelhante. Um sistema de reconhecimento deixado por nossos ancestrais para identificar ameaças em potencial que se parecem com humanos, mas não são humanos. As implicações por trás dessa teoria são profundas. Se o inseto do terror realmente vem de memórias antigas, isso significa que nossos ancestrais encontraram criaturas quase humanas durante o processo evolutivo. E nossos cérebros desenvolveram um conjunto de mecanismos de reconhecimento especializados para lidar com elas a fim de sobreviver. A questão é, do que tínhamos medo naquela época? Durante a maior parte da evolução humana, não estávamos sozinhos. Os humanos modernos, ou Homo sapiens, não surgiram em uma terra vazia. Nascemos em um planeta já ocupado por outros seres humanos. Em primeiro lugar, nossos ancestrais não estavam no topo da cadeia alimentar. Muitas vezes, eles próprios eram as presas. Se você acha que a África hoje é perigosa o suficiente, não consegue imaginar como nossos ancestrais sobreviveram lá. Havia tigres dentes de sabre gigantes espreitando nas sombras, prontos para saltar e despedaçar você a qualquer momento.
hipopótamos ferozes que poderiam rasgá-lo ao meio sem nenhuma preocupação no mundo, e todos os tipos de predadores bizarros que nem conseguimos imaginar hoje. Mas, além dos animais, também havia um grande número de outras espécies humanas vivendo na Terra naquela época. Nossos ancestrais Homo erectus encontraram parentes como o homem de Heidelberg e os denisovanos, e até viveram perto deles. Embora se parecessem conosco, eram fundamentalmente diferentes. Se você confundir alguém com um parente no caminho para casa, pode não conseguir voltar no segundo seguinte. Houve até alguns parentes ainda mais bizarros antes, como o Australopithecus, que existiu há cerca de 2 milhões de anos. Suas cabeças eram apenas tão grandes quanto as dos chimpanzés, mas eles conseguiam andar eretos. Imagine que você está cansado após um dia de caça e se senta para descansar. Seu filho está brincando por perto. Você olha para cima e encontra uma sombra alta e fina, secretamente levando seu filho para longe. Assim que você se levanta, a sombra pega a criança e corre para a floresta. Você não consegue alcançá-lo. Você pensa que os humanos modernos estão amamentando seus bebês, mas nossos ancestrais podem ter realmente tido que enfrentar predadores que comem crianças. Sim, o tipo de monstros humanoides que realmente comiam seus filhos. Algumas outras raças humanas, como os antigos para-humanos, podem ter sido apenas observadores passivos de nossas vidas diárias. Alguns estudiosos até os comparam a vacas da linhagem humana, pastando e sem fazer nada. Eles podem não caçar ativamente crianças humanas, mas sua presença é definitivamente perceptível. Eles andam eretos e se parecem com nossos parentes. Eles se parecem com nossos parentes em todos os sentidos, mas as proporções são completamente diferentes. Tem uma mandíbula extremamente grande, uma testa grossa e um corpo magro e torto. Eles parecem diferentes de nós, mas se parecem conosco. Sabe, não pense que eles são os únicos estranhos. Existem parentes mais distantes que também compartilharam esta terra conosco. Não se esqueça de que os ancestrais dos chimpanzés e gorilas têm pouquíssimos fósseis que podemos encontrar agora, e alguns foram encontrados na África Oriental. Isso significa que nossos ancestrais devem ter passado por eles inúmeras vezes antes. Embora pareçam tímidos hoje, talvez por estarem assustados com a tecnologia humana e a caça ilegal, se você viajar 2 milhões de anos atrás, eles podem não ter medo de humanos e podem até persegui-lo. Vamos continuar. Existem também alguns primatas africanos que parecem monstros do inferno, como a conodontia, de aparência gigante. Só de ouvir o nome, você sabe que não é nada bom. Os punhos e dentes dessa coisa são super grandes, e alguns machos podem pesar mais de 170 quilos. Imagine um monstro correndo em sua direção de 4, com punhos e dentes brilhantes e babando. Essa cena é realmente digna de um pesadelo. Há também uma criatura chamada besta do macaco de pedra, que também é muito assustadora. Embora essa criatura pareça, versões em miniatura ainda existem no Planalto da África Oriental, mas eram muito maiores na época do Homo erectus. Alguns machos grandes podiam pesar até 160 quilos, enquanto a maioria dos Homo erectus machos da época pesava apenas 130 a 140 quilos. No entanto, apesar da natureza aterrorizante desses animais, agora temos evidências de que o Homo erectus provavelmente caçava seus filhotes para se alimentar. É uma versão real de humanos comendo monstros. Então, nossos ancestrais não eram espectadores passivos. Eles não demonstraram misericórdia naquele mundo cruel. Os ancestrais humanos, o Homo erectus, sem dúvida encontraram vários primatas semelhantes a humanos. Ver aqueles rostos estranhos com muita frequência certamente deixaria uma profunda sombra psicológica.
Levou quase centenas de milhares de anos para que o nosso Homo sapiens surgisse. Mas espere, ainda não é a nossa vez de dominar a Terra. Na África, coexistimos com um humano antigo chamado Homo naledi. Suas características eram uma mistura confusa entre humanos primitivos e modernos. Embora tenhamos vivido com eles por centenas de milhares de anos, ainda não encontramos nenhuma evidência de que tivemos uma comunicação profunda com eles. Até 2025, os cientistas encontraram seus restos mortais apenas em um sistema de cavernas na África do Sul. Estranhamente, esse grupo de pessoas pode ter praticado rituais funerários primitivos, colocando os mortos em cavernas, o que lhes dá um toque de civilização. No passado, encontramos outro humano antigo, mas não encontramos nenhum de seus restos mortais. Nós os descobrimos por meio do DNA de africanos ocidentais modernos. Só então descobrimos que essa tribo fantasma existiu. Eles podem até ter trocado genes com africanos ocidentais há 50 mil anos. Quem eram essas pessoas misteriosas? Ainda estamos perplexos e só podemos esperar desenterrar alguns ossos um dia para ver sua verdadeira aparência. E ó, se você está achando esse vídeo estranho, espera até ver o que está te esperando ali no card. A verdade escondida sobre as sereias que ninguém quer revelar. Clica lá assim que terminar esse vídeo, antes que tirem do ar. Quando nós, Homo sapiens, realmente deixamos a África, o mundo começou a ficar ainda mais estranho. Seguindo para o norte e oeste, encontramos os Neandertais, pessoas de força e inteligência incríveis. Nossa relação com eles é incrivelmente complexa e está emaranhada há muito tempo. Nós nos conhecemos na Ásia Ocidental há mais de 100 mil anos. Mais tarde, à medida que gradualmente entramos na Europa, nós os absorvemos lentamente. Esses primeiros europeus modernos até mantiveram algumas características faciais neandertais. O DNA híbrido era uma verdadeira tendência europeia na época. Essas características neandertais persistiram por muito tempo, mas a maioria delas eventualmente desapareceu da população. Como você pode ver nesta imagem, menos de 2% dos genes neandertais são retidos nos europeus modernos. Os asiáticos são um pouco mais numerosos, mas a Ásia também tem outra espécie misteriosa, os denisovanos. Continuando pelo Sudeste Asiático, também encontramos versões em miniatura do Homo floresiensis, os lendários hobbits, e do Homo luzonensis, outra espécie de corpo pequeno. Embora sejamos muito diferentes dessas espécies, não temos apenas medo delas. Na verdade, interagimos com elas. Humanos modernos cruzaram com pelo menos 3 espécies humanas diferentes: neandertais, denisovanos e uma terceira espécie fantasmagórica na África. Então, o que isso significa para a teoria das vulnerabilidades ao terror? Se esse instinto é projetado para nos manter longe de humanos quase humanos, por que somos atraídos por eles e dispostos a cruzar com eles? É por isso que rostos quase humanos evocam uma reação tão complexa, uma mistura de medo e curiosidade. Existem várias hipóteses para explicar os mecanismos sutis das vulnerabilidades ao terror, todas elas remontando a antigos instintos de sobrevivência. A primeira explicação é a prevenção de doenças. Em um mundo sem médicos, remédios ou mesmo o conhecimento sobre bactérias, uma única doença poderia exterminar uma pequena tribo em questão de dias. O desaparecimento da raça humana foi um fator importante na evolução da raça humana, de modo que forasteiros podiam ser vistos como portadores de uma ameaça, de espíritos malignos ou peste. Curiosamente, temos um gene antiviral em nossos corpos que os cientistas acreditam ter sido herdado de antigos pangolins há mais de 2 milhões de anos.
Isso significa que nossos instintos podem ter começado a falhar naquela época. Mesmo sinais sutis de doença, como pele pálida, olhos estranhos, movimentos anormais ou até mesmo uma pessoa parada de uma maneira que pareça um pouco estranha, podem alertar imediatamente as pessoas sobre um problema. Afinal, um cadáver é a principal fonte de infecção. Um corpo morto pode ainda parecer humano, mas não está mais vivo. Essa estranha semelhança inspira medo instintivo, o que leva à segunda explicação: a morte. Nos tempos antigos, a presença de um cadáver podia significar uma doença perigosa ou até mesmo a presença de predadores. Portanto, ser capaz de reconhecer rapidamente a morte de um ente querido era crucial para a sobrevivência. Assim, nossos instintos podem ter evoluído para detectar a linha tênue entre a vida e a morte e para sermos instintivamente cautelosos com rostos que parecem vivos, mas não estão realmente vivos. É por isso que filmes de terror costumam usar rostos pálidos e movimentos rígidos para assustar as pessoas. Isso ativa diretamente as vias neurais mais antigas do nosso cérebro. Mas há uma terceira explicação, que nos remete àquelas sombras meio humanas, meio não humanas, nas profundezas da floresta. Por centenas de milhares de anos, nossos ancestrais tiveram que lidar não apenas com ameaças animais, como leopardos, cães de caça e tigres dentes de sabre, mas também com outros humanos. Alguns eram adversários da mesma tribo Homo sapiens que a nossa, enquanto outros eram neandertais, denisovanos e até mesmo o Homo erectus tardio. Sua aparência era enganosa, mas diferente o suficiente para despertar vigilância. Distinguir-nos deles não se baseia apenas na cor da pele ou nas roupas, mas, mais importante, no rosto, no andar e na expressão. Especialmente em situações de vida ou morte. Se você encontrar um neandertal em uma área de caça ou vir alguém parecido com um australopiteco vagando perto do seu filho, o que você pensaria? Um amigo, um parceiro ou um assassino em potencial? O Terrorgu é provavelmente um sistema de alarme de reconhecimento facial desenvolvido por humanos, nos ajudando a detectar esses perigos quase humanos de relance. É por isso que dá arrepios nas pessoas. Você já considerou se esse instinto é a causa da extinção de outras raças humanas? É perfeitamente possível. Veja bem, toda vez que os humanos chegam a um novo lugar, eles não demorava muito para que os humanos locais de lá se extinguissem. Embora tenhamos cruzado com eles, provavelmente foi apenas uma ocorrência ocasional. Até hoje, os humanos ainda reagem a estranhos com hostilidade instintiva. Talvez essa tenha sido a tragédia de outras raças naquela época. Elas simplesmente pareciam erradas. Voltando aos dias de hoje, nós, humanos modernos, raramente encontramos perigos que ameacem nossa sobrevivência. A maioria das pessoas não luta por comida ou território. Não compartilhamos mais a terra com neandertais ou denisovanos, mas o medo permanece. E se você chegou até aqui, é porque sentiu esse arrepio também. Agora me diz, esse medo é mesmo só psicológico? Ou tem algo antigo demais para a gente entender? Se isso fritou seu neurônio, já sabe. Comenta aqui embaixo se você já sentiu esse tipo de medo. Deixa o like, porque isso ajuda muito o canal a continuar existindo. Compartilha com alguém que precisa ver isso. E claro, não esquece de se inscrever, porque aqui, toda semana, tem mais bizarrice vindo. E se você achou esse vídeo estranho, espera até ver o que tá te esperando ali no card. A verdade escondida sobre as sereias que ninguém quer revelar. Clica lá antes que tirem do ar.